Se você nunca fez empadas, eu tenho certeza que depois desse vídeo você será capaz de fazer empadas maravilhosas. Eu vou te ensinar todos os segredos para que você produza uma massa que derrete na boca e um delicioso recheio cremoso de pizza. Vamos lá para o passo a passo? 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, 250 gramas de margarina, essa margarina ela tem 80% de lipídios, 100 gramas de banha, uma gema e 50 gramas de queijo parmesão, é um pacotinho. Essa margarina ela está resfriada, não é congelada, tá pessoal? Ela está apenas gelada. A banha também está gelada. Eu começo misturando essa massa com o garfo. Essa é uma massa que você tem que trabalhar com ela gelada. Aí chega um momento como esse aqui, que você vai ter que colocar a mão na massa. Eu percebo aqui que a massa ela já deu ponto. Só em fazer isso aqui. Como, Ediva, você sabe disso? Escreva isso aí no seu caderninho. Olha só. Ela quebra facilmente. Olha. Agora aqui eu vou apenas unir. Não fique misturando para que ela não desenvolva o glúten, que é deixar a massa elástica. A massa da empadinha tem que ser quebradiça. Ou massa podre, que não chamam mais, né, pessoal? Olha, não fala mais não, massa podre, viu? É massa quebradiça. Aqui, vou apenas fazer isso. Unir. Eu estou observando aqui que ela está muito quebradiça. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de água. Mas isso não significa que quando você for fazer aí, você vai ter que colocar água também. De repente não precisa, também não é 100 ml de água, nem 150, tá? Olha, eu vou até medir, olha só, vou medir em colher, porque eu não quero que você erre aí, tá bom? Uma, e aí eu vou misturar para ver. Mais um pouquinho. Gente, tudo é experiência, tá? Você vai aprender com experiência. Coloca a mão na massa, confia em mim, vai nessas dicas aí que eu estou lhe falando e parte para a sua produção de empadinhas que você vai arrasar aí. Agora eu vou levar essa massa para a geladeira e vou deixar descansar lá por 15, no máximo 20 minutos. Não trabalhe com essa massa apenas em temperatura ambiente. Não faça isso porque não vai ficar legal. Não dá certo, sabe, gente? Não, cada massa tem a sua textura. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Pega ele aí porque eu ainda vou precisar dele. Escreva isso aí no seu caderninho, porque hoje eu tô assim, ó, cheia de dicas. Já percebeu, né? Quando eu faço empadinhas aqui no canal, a primeira coisa que eu falo, faça os recheios. Você tem que modelar as empadas com o recheio frio, não é nem morno. Porque se você usar o recheio quente ou morno, vai, como é que eu posso dizer, solar, escaldar a massa, né? Quando você botar a massa aqui e pegar o recheio e colocar. Então não faça isso, porque você vai perder todo aquele trabalho, toda aquela excelência, sabe? Que você fez para ter essa textura de massa, aí você acaba desfazendo tudo usando um recheio quente. Deu para entender isso aí, né? Então, olha só, para o nosso delicioso recheio de pizza, vamos precisar de 250 gramas de mussarela, 200 gramas de presunto, 100 gramas de requeijão cremoso, uma colher de sopa de orégano e uma colher de sopa bem cheia de extrato. Use um requeijão cremoso de boa qualidade, combinado? O nosso recheio já está no ponto. Agora eu vou colocar ele em um saco para confeitar. O tamanho dele é o M. Ele é descartável
e vocês compram em lojas que vendem produtos para festa ou em casas de embalagens. Aperte aqui e rode assim. Olha. Prontinha para usar. Para que você tenha noção do tamanho da forminha aqui de festa, essa que eu estou usando, o diâmetro dela aqui é de 4,5, o fundo aqui é de 3 e a profundidade é de 2. Olha só a qualidade. Show, né? Se você está começando, porque o canal Bistrô dos Salgados é também para quem está começando, como eu já tenho experiência, eu poderia pegar uma porção aqui e já modelar. E você fica aí, ué, quanto foi que ela pegou e colocou ali? Ela não falou. Mas, para você que está começando, você vai pesar porções para forminhas desse tamanho aqui. Você vai pesar porções de 15 gramas. Se der 16 gramas, tem problema, Edva? Não. Só não ultrapasse para que sua empadinha não fique maçuda. Enquanto você faz isso, é bom que você guarde o restante da massa, porque como eu já falei, é uma massa que você tem que trabalhar com ela gelada. Olha só, a tampinha da nossa empadinha, você vai pesar uma porção de 10 gramas. Aí você faz uma bolinha, amassa assim, e aí coloca, sim, deixa eu mostrar aqui, olha só, isso aqui é proposital, porque você vai colocar a tampinha e vai fazer isso aqui, e olha só como cola, isso ajuda a fechar a tampa aqui. Prontinho, olha só, a sua empadinha de pizza já está modelada. Mas eu vou lhe ensinar um outro jeito aqui que é muito prático. Você vai precisar de um pedaço de plástico grande, tá? A massa, aqui eu vou usar a metade da massa aqui. Você vai fazer isso, assim. Batidinhas e vamos abrir essa massa. A espessura, 2 espetos de churrasco. Vou mostrar. Lembra da cremosidade que eu falei? Se você não der cremosidade, você não vai conseguir fazer isso aqui. Aí você aperta ou passa o próprio rolo. Comece fazendo isso daqui com 5 unidades, 6 unidades. Eu faço, no máximo que eu consigo fazer é com 30. Eu fiz aqui 15, só para que você veja, olha. Tá vendo? Aí você tem que ser rápida. Olha só. Ai, gente, vale R$1, não vale? Eu vou deixar meu Pix, viu? Vai o quê? Deixar meu Pix. Olha só, pessoal. Isso vale R$1, viu? Olha só, gente. 15 empadinhas de uma só vez. Ai, gente, deixa meu like, pelo menos, né?
Já tem um tempão que eu faço isso no canal. Quando você vira, fica assim, olha só. Tá vendo? Mas, e aí você só vai acertando. Olha só para isso aqui. Aí você faz isso, só para ficar certinho. Linda, né? E para que você tenha noção da quantidade, anote aí no seu caderninho. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, com mais uma. 40 e 10. 40 e 10. Agora eu vou finalizar com o orégano e um ovo. Pode congelar assim? Pode. Boa pergunta, produção. E escreva aí no seu caderninho. Não pincele com o ovo e leve para congelar. Congele assim e quando você for usar, você vai tirar do freezer ou do congelador aí de sua casa, vai finalizar com o ovo e o orégano e vai levar para assar. Ediva, precisa deixar descongelar? Não, não precisa. Enquanto você estiver pincelando, você já vai deixar o forno ali aquecendo, tá bom? Quando eu falo que esse vídeo tá cheio de dicas, olha aqui mais uma dica. Você não guardou seu caderninho não, né? Não guarde não. Aqui, mais uma dica para você. Se você não quiser assar no mesmo dia, também não quer congelar, você pode guardar desse jeito aqui, que eu estou fazendo de exemplo, e vai guardar na geladeira. No dia seguinte, você vai tirar, finalizar, assar e colocar nas forminhas. Simples assim. E aí, gostou da dica? Eu gostei. Mais uma dica de milhões e escreva aí no seu caderninho. Para a capinha da empadinha não soltar, você vai colocar na gema um pouco de azeite. Pouquinho, tá, pessoal? Ediva, eu não tenho azeite. Posso colocar óleo? Pode. Coloca óleo que dá super certo também. E eu falei para você uma gema. Mas escreva aí, para essa quantidade aqui de empadinhas, 2 gemas. Se você receber uma encomenda de 3 ou 4 sabores de empadinhas, como é que você vai fazer para identificar se todas as forminhas elas são do mesmo tamanho? Aí você vai fazer o seguinte, vamos fazer de conta que é de palmito. Aí você vai pegar, vai fazer uma bolinha e vai colocar aqui em cima. Olha, você já está identificando que é de um sabor. Outro formatinho que você pode fazer, um rolinho. E aí você coloca em cima uma bolinha atachadinha, assim, e colocar. Agora escreva isso daí, padronize. Cada um aqui, pessoal, é de um sabor, ó, cada um desse aqui. Aí, essa daqui, como ela é de pizza, eu vou finalizar com alguma coisa que seja pizza, né? Olha, orégano. Outra coisa que você pode identificar é assim. Se você não quer fazer nenhum tipo de bolinha, nada disso, aí você vai fazer o seguinte. Você pode identificar com queijo parmesão, também é um sabor, olha. E o meu forno ele já está pré-aquecido em 180 graus. E o tempo de forno, isso eu não posso falar para vocês, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, só para que você tenha uma ideia aí, é entre 25, no máximo 30 minutos. Você está cansado de trabalhar para os outros e sonha em ter seu próprio negócio lucrativo? Imagine transformar sua produção de salgados em um negócio de sucesso. Eu sou Ediva, do Bistrô dos Salgados. Se você quer ter conhecimento de como fazer salgados para a lanchonete em pouco tempo, este mini curso é para você, iniciante ou profissional. Ele é fácil e prático e com uma linguagem de fácil entendimento.
Com o nosso mini curso de salgados para a lanchonete, você aprenderá a preparar 10 receitas irresistíveis que fazem sucesso em qualquer ocasião. Depois de anos neste ramo, resolvi desenvolver um curso completo para você que quer empreender e lucrar vendendo salgados. Além das receitas detalhadas, você terá acesso às dicas exclusivas sobre congelamento, fritura e armazenamento. Eu vou te ensinar o passo a passo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Aprenda como atrair e fidelizar clientes e transforme sua cozinha em um negócio rentável. Este curso foi pensado para iniciantes e profissionais. Você terá todas as informações que precisa para alcançar o sucesso. Não perca a chance de mudar sua vida. Clique no link ou no botão abaixo e garanta agora mesmo seu acesso ao mini curso de salgados para a lanchonete. Este preço é por tempo limitado. Não tente tirar da forma agora, deixe esfriar. Se você tentar tirar, vai desmanchar, porque tem que esfriar, tem que se firmar um pouco, sabe? Depois de frias, você pode colocar em embalagens. Aqui eu tenho algumas embalagens. A B1, a B2, tem essas daqui. Você escolhe aí, né? Qualquer uma de sua preferência. Você também pode colocar assim, em caixas. Organizar aqui, colocar a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. Olha só a diferença. Gente, depois de assadas, elas soltam assim. Muito fácil, sabe? Muito fácil de soltar. Pronto. Olha só. Fica bonita? Fica. É só passar o plástico filme e colocar a sua etiqueta. Mas quando você faz isso, olha só. Olha a diferença. Dá para perceber, né, pessoal? O que foi que você fez, Edva? Simplesmente coloquei na forminha de papel, eu usei a número 3 e coloquei um tapetinho. O tamanho desse tapetinho aqui é de 9 centímetros. Olha só. Fica linda, né? Também coloquei aqui, olha, essa daqui é uma graça, olha só, pessoal. Essas embalagens vocês compram em casas que vendem produtos para festa ou em lojas de embalagens. E ela fica assim, linda. É só passar a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. Desse jeito que está aqui, se você me perguntar se pode congelar, pode. É só passar o plástico filme e levar para o freezer. A validade é de 90 dias. E aí você pode entregar ao seu cliente desse jeito aqui. Você não precisa colocar as forminhas e o tapetinho. Se você quer saber como precificar todos esses salgados, eu tenho um e-book de como precificar os seus salgados. Vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. E o preço, tenho certeza que você vai se surpreender. É bem baratinho. Vamos experimentar? Olha. Ai, gente, impossível comer apenas uma. Não dá, não.